Fala, Samuel, você já perde o convite. Mentira. Tudo bem, Zé? Bom dia, Tudo bem, querido. bom Já dia. estamos aqui de novo, agarrado. Você quer sentar aqui? Não, é porque é mesmo. Aqui tem que fazer alguma coisa para baixar ali ou não? Eu cheguei em casa com o meu horrível. Quem estava sendo o Alex. Nem vi como eu tô hoje. Eu dei uma entrevista à RD News. Você? É? Olha que chique. Sobre o evento? Não, sobre. Vamos fazer material para o aniversário de Carvalho. Olha. E esse negócio aí, como é que a gente tira assim? Aqui, né? É. Com a roupa toda. Vixe, só tem dois participantes. Só nós dois. Hello? Lucas, o professor está entrando como gestão pública, ok? Eu já vou virar o pessoal aqui, só estava fumando com o Pedro. Já vou aceitar todos. O presidente já. Muito sensação horrível. É que tá ruim hoje, tá saindo. Você não passou na farmácia para comprar? Já. Tem um colírio específico, né? Esse movimento de gente. Sim. Que eu depois, à noite, falei, meu Deus. Aham. E a Covid solto comendo também. Como que a gente vê quantas pessoas, né? Nossa, de 37, lá embaixo. Ó. Vou disputar, vocês estão produzindo. 37 pessoas. Lá embaixo. Ó. Cadê o presidente? O presidente vai fazer a abertura. Regina, prefeitura. O controle da porta está por aí? Não. Será que levar? Guarda fechado. É que tem que levar. O presidente vai fazer a abertura, tá? Tá. Quando eu cheguei em casa, aí eu E aí eu dei. acho que a gente já pode começar. Parece que tá um filme passando. O Paulo Feijó, ele é o quê? Economista? Ele ele é escritor de vários livros e professor. Ah. Bom dia. Vai. Bom dia a todos. Quero me certificar aí se o nosso presidente já está conosco. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live, essa nossa transmissão. É o primeiro evento virtual que a gente espera aí reunir vários profissionais das prefeituras para falarmos de temas importantes. Já há um indicativo de termos essas atividades de forma permanente e é importante que os senhores participem e já coloquem aí na agenda de vocês para que a gente possa estar sempre aqui reunindo, discutindo a gestão pública
discutindo o nosso dia a dia, né? Como eu costumo falar, o chão da prefeitura. Vou só me certificar da presença do nosso presidente. Hoje nós vamos receber com muito carinho para essa nossa primeira atividade o professor Paulo Henrique Feijó, que vem contribuir com seu conhecimento, trazer a sua experiência e que vocês possam também ter um aproveitamento de tudo que nós vamos tratar aqui nessa manhã. Dentro de mais alguns minutos a gente dá início, então, em definitivo. Um pouquinho. Vamos continuar, porque o professor tem... Pode ligar aí. Estamos, o presidente já está. Presidente Léo, o senhor está no ar? O presidente Léo está no trânsito, ele está chegando no município de Primavera e ele nos comunicou que gostaria de fazer essa abertura, mas por questão de sinal pode ser que ele não tenha conseguido. Bom, vamos começar assim que ele der um sinal, a gente passa a palavra para ele. Bom dia a todos. Bom dia, professor Feijó, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu carinho conosco aqui de Mato Grosso, em especial da MM. O professor Feijó é um escritor renomado, com uma vasta experiência, inclusive com um nome que marcou sua passagem pela Secretaria do Tesouro Nacional, a qual ele é a pessoa que iniciou todo esse processo de modernidade que está hoje acontecendo no país, veio pelas mãos dele e da sua equipe da STN. E a longas datas eu tenho a honra de ter conhecido, de se tornar amiga desse grande homem e grande técnico. Então, com isso, a gente passa a palavra para ele, para nos instruir sobre esse importante assunto que, por muitos, é adormecido, essa questão da programação orçamentária e financeira aos moldes da LRF. Então, nosso presidente terminou de entrar, eu vou passar a palavra para ele antes do professor começar. Presidente, por favor. Só um momento, presidente, vamos liberar o microfone. Aguarda um momento, presidente, tem que liberar o seu áudio. Isso. Pessoal, estão me ouvindo aí? Sim, perfeitamente, presidente. Então, bom dia. Em nome da Valdina e do Zé, quero cumprimentar todos que participam desse novo quadro, desse novo programa que foi pensado aí pelo núcleo, pela Coordenadoria Técnica Tributária Contábil, que tem a liderança da Valde na frente. É mais uma ferramenta inovadora, voltada principalmente para a formação, para a qualificação, que é um dos grandes focos da atual diretoria. Quero agradecer muito a todos que participam, dizer que a cada 15 dias nós teremos esses encontros, que serão de 1 hora, então tudo muito dinâmico, para poder levar temas que estão sendo altamente debatidos, né? Temas de relevância técnica, para poder instrumentalizar e dar mais apoio aos municípios. Então, parabéns a todos que participam, parabéns, Valdina, Zé, obrigado aí por estarem levando um tema tão importante nesse primeiro programa que lançamos hoje. Muito obrigado, presidente. Nós estamos agora com 52 participantes, são 52 técnicos, e a gente vê aqui no nosso mosaico, são várias prefeituras, e isso é importante. Como o presidente disse, é o primeiro programa, nós estamos preparando, além dessa live, um podcast que vai estar acontecendo e iremos sempre divulgar, trazendo temas importantes para auxiliar a gestão pública municipal. Ô Zé, e é importante dizer para todos que ontem nós fizemos o calendário oficial e que nós vamos estar soltando ainda no decorrer da próxima semana, com vários seminários. Estamos preparando a escola de formação da MM, então é muita coisa importante para que todos participem. Um abraço, gente, fiquem com Deus. Muito obrigado, presidente.
Então, agora, de Obrigada. forma definitiva, nós vamos receber o nosso convidado de hoje. Com muita alegria, então, passamos a palavra ao professor Paulo Henrique Feijó, professor Feijó, para que nos brinde aí com seus conhecimentos. Não liberaram o... Lucas, libera, por favor, o microfone do professor. Bom dia. Qual que é o nome dele aqui, do participante, por favor? A gestão pública, gestão pública. Gestão pública e treinamento. Só permitir o áudio. Já pedi para ativar o som. Perfeito. Estão me ouvindo bem aí? Sim, estamos ouvindo, professor Feijó. Muito obrigada mais uma vez pela essa atenção do senhor com a gente. Muito obrigada. Obrigado, amiga. Obrigado aí pelo convite. Obrigado à Associação Mato Grossense dos Municípios. Bom, acho que a gente tem pouco tempo. O pessoal está aqui para falar sobre programação financeira, então vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Afinal de contas, essa família de contadores são sempre objetivos. Já quer debitar, já quer acreditar, já quer fazer balanço, né? Então, vamos ver como é que funciona. Eu tenho permissão para compartilhar a tela aqui? Consigo? Tem, Zé? Sim, professor, pode estar compartilhando, sim. Ok. É fantástico. Tem como printar essa página aí? Não? Bom, gente, a temática que foi escolhida aí, né, para a gente falar sobre programação financeira, ela está no um dos livros, né, aliás, no último livro que eu lancei, de AFO, Administração Financeira e Orçamentária, são 3 volumes. Eu tenho o AFO, então, de gestão financeira, né? Então, esse aqui era um livro, algumas pessoas, a Val ainda com certeza tinha, o livro anterior que era um mapinha do Brasil, com a capa meio cinza, ele se transformou em 3 volumes, um de gestão orçamentária, de gestão fiscal e outro de gestão financeira, de gestão de tesouraria, né? Eu sou autor de 14 livros no total. Tem essa coleção aqui, essa série Entendendo o CASP. Esses livros podem ser adquiridos no site aqui, gestãopublica.com.br. Não existe nada no mercado editorial sobre gestão financeira com o nível de profundidade que a gente trata nesse livro, né? Então, é um livro ímpar. E, da minha experiência, antes de ir para a contabilidade, eu trabalhei 13 anos no Caixa do Tesouro Nacional, na programação financeira, fazendo conciliação bancária, liberação de recursos, programação financeira como um todo. Cheguei a coordenador lá, nessa área que é a chamada COFIN, né? Então, o que eu vou falar parte dessa experiência, não é só a teoria do livro. Na verdade, a nossa experiência, minha e do Claudiano, que foi meu primeiro chefe, a gente escreveu junto esses dois, a gente pegou toda a experiência aí lá do Tesouro Nacional e mais de missões do Fundo Monetário Internacional, e eu vou compartilhar com vocês. No site também tem alguns cursos em AD, tem o curso de Afrogestão Orçamentária, tem PCASP, tem CIAFIC, Fonte de Recursos, tem vários cursos que estão abertos lá, inclusive com a oportunidade de tirar dúvidas. Bem, vamos fazer uma palestra de mais ou menos aí 1 hora, quero deixar um espaço para vocês perguntarem. A premissa é a premissa Paulo Freire: ninguém conhece tudo, ninguém ignora tudo, nem que queira jamais conhecerá tudo, e jamais ignorará tudo. A vida é um eterno aprender. Apesar dessa experiência, tanto no âmbito federal quanto internacional, não quer dizer que eu saiba tudo, que seja o dono da verdade. Então, aqui, essa experiência, quem pensar diferente, tiver alguma dúvida, só avisar, né? Só para a gente delinear a estratégia da palestra, ela tem a ver com a estrutura do livro. Obviamente, o livro tem 16 capítulos, a gente está falando de um dos temas
o livro trata. Mas o livro foi estruturado em 3 partes. Uma parte que é a experiência internacional, que é do capítulo 1 a 7. Depois, a experiência do Tesouro Nacional, que é do 8 a 12. Né? E aqui uma parte mais prática, né? Do 13 a 16, coisas que, inclusive, a parte de conciliação bancária, de implementação de guias, vale para municípios. A experiência de ter trabalhado em Niterói, ter trabalhado no estado do Rio também. E essa experiência municipal, agora eu estou na prefeitura do Rio, então permitiu ter uma visão das diferenças nos 3 níveis de governo. Né? Então, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouco desse capítulo 5, portanto, a primeira parte a gente vai estar falando da experiência internacional, né, estimativas de fluxo de caixa e programação financeira. Depois, a gente vai ter um foco de programação financeira à luz da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e depois um pouco de como que funciona a programação financeira no governo federal. A gente vai ver ali na prática como é que o governo federal faz isso aí, os anexos, tem que ter decreto e tudo, e é algo que eu parabenizo a Valdir pela temática, porque eu, da minha experiência com municípios, a experiência de sala de aula, eu vejo que nos municípios e até em alguns estados, programação financeira, fazer uma estimativa de fluxos de caixa, elas são incipientes, muitas vezes, em alguns municípios. É se controlar a política fiscal só por meio do orçamento, né? Sendo que você fazer um fluxo de caixa é o seu primeiro passo para você ter o controle das suas finanças. Tá? Então, como eu falei, dentro da estrutura da palestra, tem alguém solicitando o controle remoto da tela. Bruno Fonseca. Aprova? Sim? Não. Não, como que é o nome? Ok. Alguém solicitando aqui? Ok. E a Então, pessoa passou. essa primeira parte aqui é da experiência internacional. Né? E aí, aqui é uma coisa que vale para país, vai ter um foco meio país, mas que você pode adaptar muito bem para um estado, para um município, para qualquer entidade. Até em alguns parâmetros conseguimos adaptar até para a nossa vida. Né? Bom, e a gente está falando de programação financeira. Para fazer uma programação financeira, exige que você tenha, primeiro, estruturado o controle do seu caixa. Então, um ponto importante e que muitas vezes as prefeituras ainda estão num patamar, talvez que o governo federal tinha na década de 80, é ter o mínimo de contas bancárias, tá? Que é um princípio de unidade de tesouraria. É o princípio que a gente chama de CUT. CUT não é Central Única dos Trabalhadores, é Conta Única do Tesouro. Tá? Então, quanto mais eu unificar o caixa, quanto mais meus recursos estiverem em uma única conta, melhor. E aí, nesse livro, a gente tem um capítulo que a gente trata só de implantação de conta única, mecanismo de conta única, experiência. Então, um município, um ente que tenha 300 contas bancárias, 500 contas bancárias, 800 contas bancárias, quanto mais contas bancárias, mais ineficiente minha gestão de caixa. Ok? Isso é fato. Isso vale na nossa vida. Então, a primeira coisa é eu saber controlar minhas contas bancárias. O município tem controle sobre todas as contas dele. Isso é um ponto importante. Sim. Tem. Então sei quais são minhas contas, beleza. Agora eu tenho que ter capacidade de fazer uma estimativa do meu fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um mecanismo básico em que eu tenho todos os ingressos, todas as minhas saídas. E estimativa, então, é estimar o quanto vai ingressar no caixa ou nas contas e o quanto vai sair. Né? Isso numa linha do tempo, normalmente o horizonte de um ano. Né? E qual o objetivo, então, dessa estimativa de fluxo de caixa? Assegurar que as despesas executadas e demais compromissos do governo possam ser pagos de forma oportuna, né? Ou seja, eu vi municípios, eu vi um município, cheguei a dar uma assessoria, em que ele fazia tudo pelo orçamento, sendo que o orçamento é uma peça político-técnica. Você pode estar com a receita inflada, você pode estar com despesa subestimada, e, no final, o que tem que trazer você para o mundo real é o caixa. É ter ou não ter dinheiro. É administrar aquele dinheiro. Dizer que eu vou trazer uma previsão de arrecadação não vai me fazer arrecadar.
né? Principalmente se for uma estimativa mal feita. Então, o fluxo de caixa tem que ser algo feito pé no chão, né? As estimativas de fluxo de caixa, elas não estão amarradas ao que eu fiz no orçamento. Então, se eu fiz uma previsão de receita, de ISS, de IPTU, e eu chego agora, no primeiro momento, e vejo que elas estão superestimadas, qual é a estimativa que eu tenho que usar no fluxo de caixa? A melhor, né? Então, com isso, eu vou garantir que as despesas que vierem, eu vou conseguir pagar, porque eu não vou deixar executar também algumas despesas, que a gente vai ver que é o chamado contingenciamento. Então, minimizar a ocorrência de saldos de caixa ociosos também, eu vejo quanto que vai ter contas com saldos que não vão ser utilizados porque os pagamentos vão ser depois, posso programar, então, minha gestão de liquidez para fazer a aplicação dos recursos. Se eu tenho dívida, né, muito comum nos países e tudo, administrar melhor, fazer melhor a gestão da dívida e, com isso, reduzir o custo dos empréstimos, né, que eu tenho que tomar. Às vezes, quanto mais contas espalhadas eu tenho, mais o dinheiro fica pulverizado e, às vezes, eu estou pegando emprestado por uma coisa de curto prazo quando eu tenho dinheiro dentro de casa, né? Traçar as estratégias para suavizar o perfil desse fluxo de caixa. Então, pode ser que meu fluxo de caixa não tenha um ingresso forte no primeiro semestre, eu tenho uma demanda de despesas. Qual a estratégia que eu vou fazer para tentar deixar esse fluxo de caixa mais homogêneo ao longo do ano? Traçar estratégias para que as reservas de caixa venham atender às necessidades eventuais de recursos em montantes mínimos. É interessante que você, quando faz uma administração de tesouraria, você defina um saldo mínimo de caixa, por exemplo. E, logicamente, identificar oportunidades de gerenciar os riscos financeiros que sempre tem de qualquer ente ou entidade que administra dinheiro. Então, beleza, mas eu estou numa prefeitura, estou num país ou num estado e quero fazer meu fluxo de caixa, tá? Eu tenho que usar ferramentas tecnológicas, nem que a ferramenta tecnológica seja o Excel. Falei que eu trabalhei 13 anos no governo federal e era o Excel. Agora existe um sistema no governo federal de programação financeira, né? Então, mas o processo de elaboração de um fluxo de caixa passa por coletar e armazenar os dados, né? Dados normalmente de receitas, de despesas, as previsões, né? E os realizados, calcular essas estimativas, analisar e tomar decisões. Por exemplo, a decisão tomada pode ser a que vai afetar o orçamento. Eu não vou ter caixa suficiente para pagar todas as despesas, então eu tenho que contingenciar, não posso deixar executar tudo. E aí fazer uma revisão e atualização contínua. Fluxo de caixa não é algo que você faz e sai para a rua. Não, você vai e atualiza quase que diariamente o seu fluxo de caixa. No governo federal, todo dia tinha um repasse de arrecadação, ia ver se aquela arrecadação projetada estava caminhando para ver o que estava se realizando. Então, você meio que dorme com aquele fluxo de caixa. Ele faz parte do seu dia a dia, né? E aí, nessa rede de informações que você tem que montar, obviamente, ela pode ser uma rede complexa, que envolve vários atores, pode ser uma rede mais simples, a depender se o município é pequeno, né? Mas, com certeza, envolve várias áreas, não envolve só a área de contabilidade. Às vezes, no município pequeno, até pode ser. Mas, de qualquer maneira, sempre vai ter alguma unidade que tem uma informação melhor do que a contabilidade. Por exemplo, há informações sobre a folha de pagamento. Qual a estimativa da folha de pagamento? Normalmente, a área de recursos humanos tem uma informação melhor, né? Se é um ente maior, um Estado, o governo federal, as informações das setoriais, né, em cada ministério, ele está vivenciando ali mais perto a despesa e as receitas e podem trazer algum tipo de pressão ao fluxo de caixa, ou antecipar essa pressão, tá? Então, você tem a própria área da dívida. Dívida é uma despesa obrigatória, quando vence aquela dívida que eu tenho que pagar, então a área da dívida tem que informar para a tesouraria. Então, veja, eu posso ter uma rede muito complexa, eu posso ter uma rede mais simples em que a contabilidade tem isso. Fato é, eu tenho que buscar informações de vários lugares. Então, qual é a estratégia? A estimativa, o fluxo de caixa, ele tem que estar focado no que vai ocorrer, né? Ele tem que ter a informação mais precisa que você tiver. Então, qual a melhor previsão de receita que eu tenho? De repente, é a mesma que está lá no orçamento, mas se você tiver uma outra melhor, que é diferente daquela do orçamento, você não está amarrado ao orçamento. Você vai fazer a sua melhor previsão de receita e sua melhor previsão de despesa. Então, às vezes, por exemplo, esse caso do município, que eu tenho uma certa assessoria,
Tem uns cacoetes básicos quando você vai ver se o fluxo de caixa está aderente ou a programação financeira está aderente, né? Ou o próprio orçamento. Eles se baseavam muito pelo orçamento. Aí a despesa com o pessoal, suponha, estava lá como 200 milhões. Aí, aliás, 200 milhões tinha dado no ano anterior. Aí, quando foi ver o orçamento, estava com despesa de pessoal de 180. Eu disse, meu amigo, despesa com o pessoal diminuindo, a chance é que esse orçamento não está bem feito, né? Foi feito para acomodar alguma situação. Portanto, nesse contexto aí, o que eu sugeri? Olha, pega a melhor previsão de receita, de despesa de pessoal. E aí usa o princípio da própria contabilidade, né? Da prudência ali. Se você não tem certeza sobre uma receita, usa o menor valor. Se você não tem certeza sobre uma despesa, usa o maior valor, né? Então, outra coisa é, vou fazer o fluxo de caixa. Não preciso pegar todas as receitas no menor detalhe. Vou te dar um exemplo. Em Niterói, quando a gente foi trabalhar isso aí, 1/3 das receitas de Niterói são royalties. Uma outra parte é uma tributária, mas tem tributos que é muito pouco. Então, você não gasta muito esforço em estimar uma receita com a precisão nos detalhes, que vai representar 1% da receita total do município. Tem município, muito provavelmente, que o FPM e o ICMS são as principais receitas dele. Então, se concentra naquela lá, naquelas 2 maiores, nas 3 maiores, nas 4 maiores. Usa aquela regra do 20/80, né? Então, às vezes, eu pego 20% ali das minhas receitas, já pega 80% do bolo, do montante, né? Aqui no caso do país, a gente fala em moeda nacional, tem que considerar as sazonalidades da arrecadação, e aí é um ponto, quando a gente falar da LRF, que eu vejo que os municípios, quando querem cumprir o artigo 8º da LRF, eles pegam a previsão da receita do ano e dividem por 12. Isso não é fazer programação financeira. Você tem que considerar as sazonalidades da arrecadação. No Estado, o Estado normalmente arrecada mais, arrecada o IPVA praticamente todo no primeiro semestre. O município também é comum arrecadar o IPTU também no primeiro semestre. Então, no segundo semestre, a arrecadação desses impostos vão ser baixas, né? E assim vai. Depende de como você maneja, mas há uma sazonalidade, né? E aí é importante ver os principais fluxos de ingressos e também os principais fluxos de saída para considerar no seu fluxo de caixa, né? E aí, eventualmente, isso vale mais para países, né? Quando você tem um desencaixe. O que é o desencaixe? Tem uma previsão de despesa sem ter receita. Ali naquele mês ou tudo, você vai ter que programar ali como que você vai identificando as necessidades de caixa e fazer uma operação de curto prazo para o caixa não ficar sem recursos, vamos dizer assim, né? E aqui também analisar os riscos e incertezas. Então, essa é a estratégia para você fazer o fluxo de caixa. E para fazer o fluxo de caixa, então, e aí a programação financeira, é importante esse conceito aqui, que é o conceito de gestão ativa de caixa. O que é a gestão ativa de caixa? É um conjunto de práticas e estratégias para gerenciar suas disponibilidades de caixa no curto prazo, né? E a gente está falando no curto prazo ali, 4, 5 meses, 6 meses, no horizonte no máximo de 1 ano, né? Então, elaborar as estimativas do fluxo e saldos de caixa, para isso tem que ter uma boa conciliação bancária, identificar riscos financeiros. O que são riscos financeiros? Meses em que eu tenho pagamentos elevados, eu posso não ter arrecadação suficiente ou ter acumulado caixa suficiente para pagar, um exemplo, né? Desenhar essa estratégia para execução ativa de caixa, ou seja, que iniciativas eu vou tomar já de antemão, já sabendo, prevendo que eu posso ter um desencaixe lá na frente, né? E aí é importante você ter sempre uma reserva de liquidez. É aquela história, é parecido com a nossa casa, não gaste tudo que você ganha. Guarde sempre alguma coisa, porque sempre tem algum imprevisto, né? Essa, então, é a lógica, tá? Então, quando a gente fala de gestão ativa de caixa, estamos se referindo a fluxos e saldos de caixa. Normalmente, ela é implementada em um processo diferente, separado da execução orçamentária. Uma coisa é fazer a execução orçamentária, outra coisa é fazer minha gestão de fluxo e de liquidez de caixa. Eu não estou amarrado às questões do orçamento. Obviamente, eu preciso conhecer os fluxos e os saldos, por isso eu falei que tem que ter o controle sobre todas as contas bancárias. E, normalmente, principalmente nos países, estados, é o caso do modelo brasileiro,
ele está vinculado às metas fiscais, porque as metas fiscais devem ser elaboradas sob uma ótica de caixa, né? E esse é um dos principais erros que os municípios cometem quando fazem o anexo de metas fiscais, é fazer um anexo de metas fiscais com viés orçamentário, e não com viés de caixa. Então, é receita arrecadada e despesa paga, e não despesa empenhada. Então, o resto a pagar vai impactar, por quê? Tem impacto no seu caixa. Então, metas fiscais sob uma ótica de caixa está intrinsecamente ligada a você também fazer o seu fluxo de caixa, administrar seu fluxo de caixa. Você precisa, como eu te disse, ver a abrangência das contas, considerar todos os fluxos de recursos. Ah, mas tem o dinheiro do RPPS, tem o dinheiro da saúde, tem o dinheiro assim. Não interessa a vinculação, coloque ela no bolo como um todo, separado, né, as fontes e tudo, e ali você vai, junto com a tua prática orçamentária, né, você já vai ter ali um viés do teu fluxo de caixa para dizer, ó, a educação vai estar financiada com essas fontes, a saúde com essas, então você tem que ter a visão do todo. Né? Ah, mas aquele dinheiro é da educação, aquele dinheiro é da saúde, aquele dinheiro é do PPS. É importante que a tesouraria tenha uma visão do todo. Né? E nessa gestão ativa, como eu falei, vai compatibilizar os fluxos de ingressos com os fluxos de saída, principalmente para garantir nos grandes pagamentos que você vai ter o recurso necessário. Tá? Uma das coisas de recurso necessário na linha do tempo é, por exemplo, pagar o 13º no final do ano. Tá? Você tem que ter o fluxo de caixa, tem que estar prevendo isso. Né? Veja que fazer uma gestão ativa de caixa ela é diferente de controle da execução orçamentária. A partir da minha gestão ativa de caixa, da identificação dos meus riscos de caixas, eu vou controlar a minha execução orçamentária. Eu vou tomar decisões para que ela não ocorra numa velocidade maior e que venha a comprometer o equilíbrio das minhas contas. Né? Por isso é importante acompanhar frequentemente a execução orçamentária, ajustar e controlar o ritmo dessa execução, estabelecer limites de empenho, limites de pagamento, né? para que sua execução caminhe dentro da tua capacidade de pagar, a partir do quanto você vai arrecadar, ou a partir também dos seus saldos de caixa. Né? Às vezes você vai ter um ano que você vai gastar mais do que ganha, porque você tem um saldo de caixa. Então, encerrando essa primeira parte, para a gente só ter uma visão geral, o objetivo do controle da execução orçamentária, ela junto com uma administração ativa, gestão ativa de caixa, ela passa por essas etapas, uma distribuição das autorizações de pagamento, que é a alocação, estabelecer limites de empenho, então só a dotação na lei orçamentária muitas vezes não é suficiente, porque a lei orçamentária pode estar inflada, ou pode estar superestimada com as receitas, e foi então aprovados créditos que não poderão ser utilizados porque a receita não vai exportar. Em alguns casos, tem entes que trabalham com limite de liquidação, eu não gosto dessa prática. Tá? Acho que a liquidação é a etapa que não está sob o controle do ente. O fornecedor vai chegar para te entregar o bem ou o serviço. Você vai dizer, não me entrega que eu não quero liquidar. Não. Você tem que controlar no empenho e no pagamento. E aí, no pagamento, que é quando você tem alguma necessidade de fazer um racionamento de caixa, é estabelecer essas cotas financeiras, limites de pagamento, e a gente vai ver na prática ali como que a União faz isso. Ok? Bom, se for uma visão geral, a importância de você fazer a sua estimativa de fluxo de caixa, de uma gestão ativa de caixa. Se você não faz isso, você não vai conseguir fazer uma boa programação financeira. Está intrinsecamente ligado. Né? Fazer uma programação financeira envolve a tua relação com as unidades que a tesouraria se relaciona, né? Com os demais órgãos. Tá? E aí, a programação financeira, ela tem que, os entes têm que entender que ela deve fazer parte do teu instrumental de planejamento. Normalmente, a gente diz que o instrumental de planejamento é o PPA, a LDO e a LOA. Ali dentro da LDO, o anexo de metas fiscais. Né? Então, vejam que eu tenho aqui duas preocupações no instrumental de planejamento. Um é o anexo de metas fiscais, que vai estar intrinsecamente ligado com a programação financeira pensada à luz da LRF. E quando eu faço minha LOA, eu tenho que demonstrar que esta LOA está compatível com as metas, sendo que as metas são feitas por uma ótica de caixa. Então, faz com que eu necessite ter uma
um instrumento, né, de fluxo de caixa. Né? Então, portanto, a programação e limitação de empenho aqui, ó, é um instrumento de planejamento também do governo, tem que ser incorporado mais fortemente na gestão fiscal dos entes. Né? Costumo dizer que o PPA é meu plano de voo, a LDO dá as diretrizes para onde eu quero ir, o orçamento estabelece as ações que eu tenho que tomar para chegar nesse objetivo, e a programação e a limitação de empenho, a programação orçamentária e financeira, que a gente chama, né, que vem normalmente por meio de um decreto, ela é como se fosse o seguinte: eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para Fortaleza, qual é a diretriz? A diretriz é seguir para o Nordeste. A lei orçamentária seria o quê? As ações que eu vou tomar, vou ter que alugar um carro, pegar a estrada, BR e tal, e tal, e tal. E o que é a programação orçamentária e financeira nessa viagem? É a velocidade que eu vou imprimir nesse carro. Né? Tem hora que eu vou frear, tem hora que eu vou acelerar. Então, essa programação financeira que tem que ditar o ritmo do teu, da construção desse teu instrumental de planejamento. Né? E aí eu vou dando transparência disso a partir do relatório resumido da execução orçamentária e eu vou alimentando, como a LRF exige, o controle de todos esses aspectos com a audiência junto ao legislativo. Tá? Bem, vou fazer agora, estamos falando de como que a LRF pensa, então, essa programação financeira. E, normalmente, se vocês analisarem o governo federal, por exemplo, você vai ver que eu costumo dizer que tem algumas coisas que acontecem todo ano. Né? Réveillon, Carnaval, Páscoa e contingenciamento. Sempre tem contingenciamento. E por que tem contingenciamento? Porque os orçamentos não são uma peça estritamente técnica. Tá? E o que nos leva, quais são as principais causas de desajuste entre o que foi planejado e a execução para ser executado? Bom, a gente já falou aqui, superestimativa de receitas. Né? Inflar receitas para acomodar outras despesas e aprovar no parlamento. Subestimativa de despesas, principalmente obrigatórias, como eu dei o exemplo da questão de pessoal. E aí essas duas variáveis são variáveis, muitas vezes, contaminadas por questões políticas. A outra variável aí é da vida, né? Decisões de gasto não programáveis. Vem uma enxurrada e leva a ponte. Vem um ciclone e derruba a barreira. Então, tem coisas que você não tem bola de cristal. Aí você vai precisar ajustar a sua execução. Né? Então, essas são as principais causas do ajuste da execução. E com isso, então, nós temos dois grandes processos que se encontram no pagamento. Né? A execução orçamentária e a execução financeira. A execução orçamentária, nós estamos falando ali, PPA, LDO e LOA, planejamento como um todo. Então, planejei a despesa, né? Licitei, empenhei, liquidei. Né? Fiz essa liquidação da despesa, vou para o pagamento. Né? Do outro lado, o financeiro, houve uma previsão da arrecadação, realizou aquela receita, portanto, houve o recolhimento à conta ou às contas do Tesouro, né? E aí entra o processo de programação financeira, se um órgão é muito grande, ou uma entidade é muito grande, como o governo federal, às vezes como os estados, você tem, então, os órgãos pedindo dinheiro ao Tesouro. Né? Esse é o que a gente chama de uma programação e liberação de recursos. Sabe? Aí estamos falando de financeiro. Aqui nós estamos falando de crédito, né? De autorização para gastar. Aqui estamos falando de dinheiro. Vejam, em um modelo mais descentralizado, o que ocorre? Por exemplo, no governo federal, o Tesouro Nacional libera recursos, arrecada, né? E aí entra dinheiro na conta única e o governo federal, então, o Tesouro libera dinheiro para o MEC. O MEC vai liberar dinheiro para a Universidade Federal do Mato Grosso, por exemplo. Tá? Então, nesse processo aqui, pode ser que a Universidade Federal do Mato Grosso já tenha empenhado e já tenha liquidado uma despesa, mas não chegou o dinheiro para ela. Então, para eu empenhar, eu não preciso ter o financeiro naquele momento. Eu preciso ter a autorização orçamentária. Né? Obviamente, para pagar, tem que esperar a execução financeira ocorrer, ou seja, chegar o dinheiro na unidade, no exemplo que eu dei na Universidade Federal do Mato Grosso. Né? Então, eu posso também ter recebido o dinheiro e ainda não ter empenhado. Tá? Eu, dentro de uma mesada, se a programação financeira foi estabelecida numa lógica de uma mesada, de dizer, olha, tá aqui, ó, Ministério da Educação, eu, Tesouro, vou te repassar X milhões por mês. Você distribui para as universidades o quanto você quiser. Né?
Pode ser que ele chegou e distribuiu para as universidades, mas as universidades não executaram ainda despesas suficientes para aquele ingresso. Beleza. Faz parte do show. É como se você tivesse um filho que você dá uma mesada e ele não gastou ainda toda a mesada. Okay? O fato é, esses dois processos, execução orçamentária e execução financeira, se encontram aqui na pracinha do pagamento. Então, não dá para fugir dela. Em termos de LRF, o que nos leva à programação financeira? Como é que a programação financeira está na LRF? Está lá no artigo 8º, em primeiro momento. Né? Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, então, eu vou publicar, né? O Poder Executivo vai estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Esse é um ponto que realmente eu acho que os poucos municípios cumprem, né? Adequadamente, eu falo. Por quê? O que eu falo, tem que ter a abrangência total dos recursos, né? Você tem que estimar suas receitas e projetar essas receitas pelo menos bimestralmente, para cada bimestre. Por quê? Porque serão pontos de controle, tanto para cumprimento das metas fiscais, como pontos de controle para saber se tua arrecadação vai cumprir a meta estabelecida ou está adequada às despesas que você está autorizando. Depois nós vamos ver que tem um artigo 9º aí nessa história. Então, tem dois instrumentos, uma é a programação financeira, e veja, e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, o Poder Executivo tem que pegar por decreto e abrir cada um daqueles órgãos, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, como é que vai ser o desembolso dela ao longo do ano. Normalmente, essa despesa, a gente inclui as despesas de custeio e investimento, aqueles grupos 3, 4, 5. Pode fazer um anexo em separado também, de pessoal, né? Porque pessoal tem uma dinâmica à parte. O pessoal tem 13º, tem outras coisas. Então, não é salutar nesse cronograma mensal você misturar. Então, você coloca o custo de investimento, pessoal, despesa obrigatória, tá? Você faz um quadro à parte. Tá? O parágrafo único está, vamos dizer, ligado a esse artigo, mas não necessariamente à programação financeira. Ele fala o seguinte: trata muito mais da vinculação de recursos. Eu tenho um dinheiro que eu arrecadei, ele é vinculado a uma determinada área, a educação só. Virou o ano, não desvincula, ele continua vinculado para a mesma atividade, destinado para quê? Ah, mas parece ser óbvio isso, mas por que a LRF trouxe esse artigo? Existe uma prática na União, antes da LRF, de pegar o superávit financeiro dos fundos e autarquias, portanto, a sobra de dinheiro dos fundos e autarquias, e, por lei, ele era destinado ao pagamento da dívida pública. Então, esse parágrafo único tem um pouco desse histórico, de dizer assim, olha, o dinheiro que está vinculado se mantém vinculado. Contudo, na época, a gente fez uma consulta à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Assim, vem cá, a gente tem uma lei que vincula, eu tenho uma receita que arrecada e destina para uma coisa, quando vira um ano, a sobra dela, a sobra no sentido que não está comprometido com nada, superávit financeiro, recolhe para o Tesouro e o Tesouro usa para bater a dívida pública. Isso é contra a LRF? A Procuradoria disse não, porque é lei com lei. Então, eu tenho uma lei que vincula e eu tenho uma lei que vincula o superávit para outra coisa. Obviamente, eu não posso ter uma lei desvinculando ou vinculando o superávit, por exemplo, do Fundeb. Eu não posso ter uma lei municipal pegando o superávit do Fundeb e dizendo que pode ser usado para outra coisa. O Fundeb é lei federal, é emenda constitucional. Mas se o município criou uma vinculação, por exemplo, um fundo da criança e do adolescente lá, que tem uma determinada receita destinada a esse fundo, e suponha que não gastou tudo, disse, olha, a sobra de caixa vai ser destinada à dívida pública. Se for feito isso por uma lei municipal, é lei com lei. Quem criou o fundo foi a lei municipal, por exemplo. Então essa é a questão da garantia aqui de vinculação prevista no parágrafo 1. Tá? Então, vou montar meu cronograma de desembolso. Vejo que a LRF ela trata da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Tá? Nesse contexto, o que eu tenho que estar em mente? O que eu tenho que estar olhando? Bem grande aí. Minhas metas de resultados fiscais. Que é uma coisa que os municípios pouco trabalham. Eu tenho até um curso em EAD lá no site que ensina na prática. Eu até estou abrindo a nova turma agora em 10 de março. Ensina na prática a fazer
o anexo de metas. Você sai com a planilha, sai com o modelo do anexo de metas e tudo. Então, o teu fluxo de caixa, a tua execução tem que ter como foco cumprir as metas fiscais, de resultado primário e de resultado nominal, lá eu explico tudo. Tá? Uma vez que você tem que cumprir a meta, você tem que estar mantendo suas reestimativas das receitas sempre a melhor receita ali. Tem que estar conversando com a área de receita e aquilo que eu falei, focado nas maiores, para você não se perder no varejo, né? Não adianta ter tanto esforço com receitas pequenas, tá? Do outro lado, é interessante que quando você trabalha com programação financeira, você monte no município, no estado, como se fosse um comitê de programação orçamentária e financeira. Tá? Aí você coloca o prefeito, coloca o secretário de finanças, coloca, às vezes, maiores secretários para explicar a situação ali na prefeitura. E ali vão aparecer demandas. O órgão está precisando disso, o outro órgão está precisando daquilo. Normalmente você vai ter demandas infinitas para recursos finitos, e é onde vai se estabelecer as prioridades. Então, o próximo real livre vai para que área? É esse comitê que vai definir, né? Que área que vai ser. Por isso é importante eu entender quais são as prioridades do governo. E, ao longo do ano, vão tendo pressões de gastos que vão alterando minha LOA. Então, essas pressões de gasto têm que ser consideradas para analisar a programação financeira. Por quê? Pode ser que eu tenha que fazer escolhas. Com a pressão de gasto que eu tenho, eu digo, não vou fazer aquela despesa, vou ter que fazer outra. Não vou autorizar aquela, vou contingenciar a outra despesa. E, obviamente, na hora que eu estiver fazendo meu cronograma mensal de desembolso, que eu precise, por exemplo, fazer algum corte, algum contingenciamento, tá? O que eu tenho que ter em mente? Né? Que existe a vinculação de recursos. Eu não posso chegar assim, vamos cortar a despesa? Vamos. Então corta ali na educação, corta na saúde, daqui a pouco você não cumpriu o mínimo nessas áreas. E aí vai ser um problema para o gestor. Tá? E, por último, a sazonalidade dos gastos. É comum, como eu disse, municípios ou sistemas informatizados fazerem esse cronograma de desembolso pegando a despesa e dividindo por 12. Acontece que a tua despesa com o pessoal vai ter um impacto maior lá em dezembro, por exemplo. Tem prefeitura que tem o entes da federação, tem regra de quando tira férias, paga metade do 13º já naquelas férias. Né? No mês em que tira férias tem um aumento de despesa. Né? Normalmente o investimento tende a maturar mais no segundo semestre. Então, essas sazonalidades do gasto você tem que considerar, tanto na despesa quanto as sazonalidades da receita também. Então, esses são os elementos para você fazer a seu fluxo de caixa. Veja, no mundo ideal, qual é a lógica da LRF? Fiz meu orçamento, agora abre as receitas mensalmente, abre as despesas mensalmente, para ter uma ideia do teu fluxo de caixa. Então, ela ampliou os mecanismos de transparência. Você não tem só que publicar o quanto você vai arrecadar no ano e gastar no ano. Você tem que publicar o teu cronograma mensal de desembolso, que envolve o que falamos no início, a tua estimativa de fluxo de caixa. Tá? Beleza. Não chego à conclusão que o meu caixa não vai ser suficiente para acomodar todas as despesas autorizadas. Aí vem o artigo 9º, de limitação de empenho. Nessa limitação de empenho, eu tenho que considerar que algumas... gente, só um minutinho, por favor. Desculpa. Então, quando eu faço minha programação financeira, eu posso ter a necessidade de ter uma limitação de empenho. Né? E essa limitação de empenho, ela deve ser estabelecida os critérios, inclusive, na LDO. Então, vai chegar um momento que eu preciso fazer um corte de despesas, não deixar executar uma despesa autorizada. O que vai acontecer? Dentro desse corte de despesa, eu vou ter que, de acordo com os critérios da LDO, limitar a execução de algumas despesas. Tá? Então, veja, eu tenho um crédito orçamentário aprovado, eu vou ter que chegar para o órgão e dizer assim, sabe aquela despesa de 1.000 que está autorizado no orçamento? Você não vai poder fazer. Você só vai poder fazer 800. Tá?
Então, esse processo é intrinsecamente ligado à execução financeira. Tá? A execução financeira vai estabelecer limites para esta execução orçamentária. E aqui fica uma dica, né, já. Como é que a União trata isso? Tá? Veja, na LDO da União, tem um artigo normalmente similar a esse, dizendo se for necessário efetuar limitação de empenho em movimentação financeira, de que trata o artigo 9º, o Poder Executivo publica um relatório bimestralmente e disponibiliza na internet, explicando a situação das receitas e despesas do ano. Então, dentro dessas situações das receitas e despesas do ano, ele vai lá e vai definir, dizendo assim, olha, fiz o relatório aqui, as receitas vão dar nesse montante, as despesas vão ser desse montante, e a gente está chegando à conclusão, então, que tem que fazer um contingenciamento de X milhões, X bilhões. Tá. Aí o chefe do Poder Executivo informa ao Legislativo e Judiciário, e eles se autocortam, né? E o Executivo faz o seu dever de casa com montante proporcional segundo as regras da LDO. Então, veja, a LDO exige um relatório, exige que seja bimestral, por quê? Porque tem a ver com a história do REREL, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, e traz uma lista aqui, ó, embaixo, das despesas que não podem ser contingenciadas. Então, esse cabe à LDO. Segundo a LRF, cabe à LDO fazer isso. E é o que a gente chama aqui no livro de AFO 1, eu trato disso, é importante que a LDO, e a gente está chegando no momento dela, tenha o que a gente chama de um anexo chamado de ADO, que é um anexo de despesas obrigatórias. Desse anexo vão trazer as despesas que não podem ser contingenciadas, de acordo com a LDO. Isso está previsto lá no artigo 9º da LRF. Aqui, ó, é um exemplo, se vocês forem na internet e colocarem relatório de avaliação de receitas e despesas da União, vai aparecer esse relatório. Vai aparecer, você pode baixar. Estão vendo? Pode ser do primeiro bimestre, do segundo, terceiro e tal. A cada bimestre a União faz um relatório e é um relatório amplo. Ah, Feijó, mas você está dizendo que os municípios deveriam fazer isso com essa amplitude, com esse detalhismo? Não, mas não com esse nível de detalhe, mas deveria fazer. Olha como é que está a receita e despesa, a sua previsão, de acordo, estamos caminhando, né? E publica isso. Né? O Estado do Rio de Janeiro faz o que ele chama de relatório de receita só. A União faz de receita e despesa. E publica. Isso foi uma coisa que, inclusive, que o Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda, foi secretário de Tesouro, implantou, deixou de legado. Então, vocês podem olhar o relatório da União e fazer uma coisa mais simples. A União tem 70 páginas, você faz o seu aí com 10 páginas, com 15, né? Com as principais receitas, as principais despesas, mas é um bom instrumento. Beleza. Então, vejam, eu vou pegar meu orçamento, vou fazer a programação financeira, cronograma de desembolso. Se eu ver que a receita não comporta o cumprimento da meta, eu vou poder contingenciar. Quando eu faço o contingenciamento, o que a LRF diz? Eu posso fazer de qualquer jeito e tudo? Não, os critérios vão estar previstos na LDO. E aí, além de estarem previstos lá, na hora em que as coisas pioraram, eu contingenciei. As coisas melhoraram, eu liberei para fazer despesa. E aí, quando eu libero para fazer despesa, eu libero necessariamente onde eu contingenciei? Não, eu posso ter contingenciado 100 e vou liberar só 10 agora. Então, vou escolher onde é que eu vou liberar. Certo? No caso dos poderes, se vai liberar 10, então parte dessa liberação vai para o Legislativo e Judiciário e parte vai para o Executivo. Esse é o caso da União. No caso das prefeituras, o repasse, por exemplo, para a Câmara já está dado na emenda constitucional. Né? Então, você não tem muito ali o que contingenciar no caso da Câmara. Vai acabar recaindo o contingenciamento bem sobre o Executivo. Se precisar limitar empenho, eu posso escolher limitar qualquer despesa? Não, as despesas de obrigações constitucionais e legais não podem ser contingenciadas. Tá? E aí você tem que indicar aquelas que estão ressalvadas pela LDO, que eu falei que é o anexo de despesas obrigatórias. Caso se necessite limitar empenho, eu posso limitar, inclusive, despesas obrigatórias? Não, é o que eu falei. Né? Esse anexo aqui, ó, esse ADO, é importante que cada um publique. Eu não vejo os municípios publicando isso.
O parágrafo terceiro, o Poder Executivo teria, então, o poder de, caso o outro poder não se limitar a sua despesa, ele ia lá e limitaria. O Supremo julgou inconstitucional, volto a dizer, no caso do governo federal, não quer dizer que não haja limitação de outros poderes. Há limitação. E, por fim, o artigo 4º, no caso da LRF, que é a audiência pública, que normalmente nos entes da federação elas são esvaziadas, né? Pessoal, por Muitas vezes vai favor. lá, faz audiência. Oi. Pessoal, deixa eu te interromper. Tem alguém dizendo que está sem áudio para todos. Estão todos ouvindo ou é só local o problema? Estão todos ouvindo? Sim, pode continuar, por favor, o Feijó. Tá. Tem gente perguntando também, Valdir, você vai disponibilizar os slides? Depois eu te mando e você disponibiliza no site. Sim, obrigada. Ok. Então, a LRF trouxe um instrumento de fiscalização, né? Ou seja, exigiu que o Poder Executivo vá lá nos meses de maio, setembro e fevereiro, quadrimestralmente, e explique como é que está conduzindo a política fiscal para atingir as metas. Se nós, como sociedade, não amadurecemos o suficiente, a culpa não é da lei. Então, o instrumento está dado, a obrigação existe. Se a gente, sociedade, não cobra, e nem mesmo os órgãos de controle, porque eu encontrei, por exemplo, no estado do Rio, a própria Comissão Mista de Orçamento não cobrava do Estado isso, né? O que é um absurdo, né? Que é o cumprimento da LRF. Então, na pior das hipóteses, o parlamento, né, o legislativo, deveria cobrar isso. Tá? Ah, mas aí, Feijó, você está sonhando, no pequeno município isso não ocorre e tudo. Beleza, tá bom, é o mundo real. Mas o que não quer dizer que seja o mundo ideal. Né? O instrumento está ali e nós não estamos utilizando, né, como deveria. Bem, falei ali, então, um pouco da experiência internacional, a visão LRF de programação financeira. Vou mostrar rapidamente para vocês como é que funciona no governo federal. No governo federal tem o que a gente chama de um decreto de programação financeira, ou às vezes também chamam de decreto de programação orçamentária e financeira. E aí esse decreto vai trazer vários anexos para dar transparência dos limites, né? E aí eu tenho, então, que estabelecer limites para a execução, muitas vezes, no governo federal, como eu te disse, sempre tem contingenciamento. Então, normalmente, o que a gente faz? Olha, vamos estabelecer o cronograma de desembolso para cada ministério e tudo, mas tem algumas exceções. Por exemplo, você não pega despesas obrigatórias. Eu vi Estado, por exemplo, contingenciando despesa com o pessoal, contingenciando dívida. Isso não existe. Né? Isso é brincar de fazer programação financeira. Certo? Então, normalmente, você faz nos grupos 3, 4 e 5, que é onde tem alguma margem para você cortar alguma coisa. Mas não tem margem para você cortar na dívida nem pessoal. Também são exceções, recursos de doação. Imagina, eu estou recebendo doação de um outro país. E aí eu chego e digo assim, não vai executar aquela doação, o cara não me doa mais. Né? Também não posso contingenciar obrigações constitucionais legais, a LRF está aí. Então, imagina se o governo federal está com a grande crise fiscal e dissesse, então não vamos repassar o FPM dos municípios, porque a gente está com um pouco de dinheiro. Não pode fazer isso. E créditos extraordinários, porque não tem lógica. Se está abrindo um crédito extraordinário é porque é alguma despesa urgente e imprevisível. Então, ele não pode ser contingenciado no crédito extraordinário. Vou ter que contingenciar em outros. Né? Se eu abrir muito crédito extraordinário, vai ter que afetar outras despesas. Então, o decreto ele abrange o orçamento fiscal e da Seguridade e, basicamente, traz uma porrada de anexos. Mas os principais, em termos de meta fiscal de programação, são um anexo que faz a limitação de empenho, outro que faz limitação de pagamento e um outro que trata das metas bimestrais de arrecadação. Né? Quando a gente fala de estabelecer limite de empenho e limite de pagamento, é importante dizer nessa diferenciação que quando limite de empenho, o próprio nome diz, é para o orçamento do exercício. Limite de pagamento para exercício e restos a pagar, né, como está aqui. Então, vejam só, eu posso ter um limite de empenho, dar para um órgão um limite de empenho maior do que o limite de pagamento. O que eu estou dizendo? Você pode empenhar 1.000, mas eu só vou te dar 800 de financeiro. Então, ele está aumentando o resto a pagar dele naquele exercício. Se eu der um limite de empenho menor que o limite de pagamento,
Eu estou dizendo que, olha, você vai ter 800 de orçamento, mas vou te dar 1.000 de financeiro, porque eu quero que você reduza os seus restos a pagar. E pode ser limite de empenho igual ao limite de pagamento. Vai ser 1.000 de limite de empenho, 1.000 de financeiro. Eu vou carregar o mesmo resto a pagar que eu carreguei do ano anterior. Por quê? A tendência, quando eu carrego um resto a pagar, é que a despesa do exercício, com o dinheiro que entra do exercício, eu primeiro pago o resto a pagar, né? Ou com o saldo que eu tiver em caixa. Tá? Ou seja, a relação entre limite de empenho e limite de pagamento vai definir o que a gente chama de política de restos a pagar. Você está numa política de crescimento dos restos a pagar, de diminuição ou de manutenção dos restos a pagar? Este é o ponto. Aqui apenas para vocês verem como que o governo federal publica um anexo que também vejo poucos municípios publicarem, que é o artigo 13 da LRF, que diz que no mesmo prazo lá dos 30 dias de publicação da LOA, tem que ser publicado as receitas bimestralmente. Né? Aqui é o exemplo, não desse quadro, que vai estar lá na frente, mas do resultado primário do governo federal, ou seja, das metas fiscais. Eles abrem as metas fiscais não só anual, mas por cada quadrimestre. Por quê? Porque quando publicar o RGF, quando publicar o REREL, ali é um ponto de controle para saber se a meta até aquele quadrimestre está adequada, né? Está caminhando para cumprir a meta. Né? Aqui é um exemplo de um anexo de limitação de empenho. Então, veja como é que funciona lá. Eu tenho os ministérios, limite até dezembro, que é dado, limitação de empenho, a questão das emendas impositivas, e aí tem o que a gente chama de despesa primária discricionária. Né? O que é aquilo? É aquilo que eu posso cortar, né? Necessariamente ainda tem alguma capacidade de cortar. Pessoal, por exemplo, não tem, não está nesse bolo, como eu falei, dívida não está nesse bolo. Aí você pega cada ministério, estabelece aqui o limite para as emendas e o limite para as demais despesas discricionárias. Então, vejam, aqui no caso da saúde, ela teria uma autorização nas discricionárias de 26 bilhões, porque tem emendas aqui, né? Tem uns 14 bilhões mais ou menos de emendas. Então, aqui já dá para você ter uma ideia de como é que é a distribuição do volume de recursos do lado da despesa para cada ministério. Aqui é o quando ele pode empenhar. Quando cada ministério pode empenhar, é dado o valor para o ano, que não necessariamente é igual ao valor da Lua. Né? Normalmente, inclusive, é menor. E aí, como é que funciona o contingenciamento na prática, no CIAF? Existe uma conta de crédito disponível. Quando você carrega o orçamento, aquela conta de crédito disponível, lá na classe 6, carrega, então, programa de trabalho 1, programa de trabalho 2, 3, tem 5 programas de trabalho lá na unidade gestora, com esses valores. Está sem Aí o Tesouro áudio. chega... Está sem áudio para mim? Estão me ouvindo ou não? Não, tá ok. Tá ok? Aí como é que ocorre lá no governo federal? O Tesouro não fica controlando a despesa de cada órgão lá na célula da despesa, naquele menor. Ele nem teria braço para isso. E também não é bom, porque eu estou entrando na política de cada ministério, né? Quem que define se vai mandar mais recursos para o combate à dengue ou para o combate à Covid? É o Ministério da Saúde, dentro de um limite global. Né? Esses limites são lançados numa outra conta, limite orçamentário a utilizar. Mas o controle é mais agregado. Você vai ter, tanto para esse programa de trabalho aqui, mas para custeio com fontes do Tesouro, você vai poder gastar dos 2.500, custeio com fonte própria 1.000, investimento Tesouro 2.000, investimento próprio 2.000. Então, quando a unidade faz um empenho, ela fez o empenho 1 de custeio na fonte Tesouro, mas foi do programa de trabalho 1. Aí baixou nas duas contas. Depois ela fez um outro empenho no programa de trabalho 4. Só que ela utilizou custeio fonte própria e investimento do Tesouro. Aí ele fez um terceiro empenho, investimento na fonte própria, 2.000. Vejam, agora ele tem crédito disponível, mas não tem limite orçamentário. Então, se ele tentar fazer um empenho nesses grupos 3, 4 ou 5, ele vai dizer, olha, você não tem saldo de limite orçamentário. Né? Então, o que ficou aqui, na prática, é o que ficou contingenciado do orçamento. Ou seja, a unidade não executou, por quê? Porque o limite orçamentário dela foi menor do que o crédito disponível. Né? Então, esse é um mecanismo em que o Tesouro, a tesouraria, não entra na função de cada órgão. Ela coloca uma conta em paralelo, e à medida que essa conta acaba, vai sobrar programas de trabalhos que não executaram todo,
porque não foi priorizado dentro dos recursos disponibilizados. Ok? Por fim, a gente viu lá que tem um anexo da limitação de empenho, tem um outro anexo da limitação de pagamento. E essa limitação de pagamento, que é limitar a caixa, tem uma relação intrínseca direta com as metas fiscais. Por isso que é importante você controlar a execução para depois você não ter problema de caixa lá na ponta. Então, o que acontece? No governo federal, o anexo pega os ministérios e ele vai sendo dado até o mês. Então, quanto cada ministério pode gastar? Até março, até abril, até maio, até junho, até dezembro. Né? Com isso, o Tesouro passa a controlar, porque ele tem uma conta única do Tesouro muito forte, né? O dinheiro não está pulverizado, está praticamente 99% sob o seu controle, né? No que termos de conta única para 100%, o Tesouro, então, controla para que a unidade não gaste mais do que o limite estabelecido aqui. Como é que ele controla? Com essa regrinha simples. Quanto é que é o limite do órgão X? O limite de pagamento até abril é 400. Então, está aqui. Eu vou colocar 400 aqui. Quanto que ele já gastou? Quanto que ele já pagou? Dos 400 que ele tem de limite, ele já pagou 250. Quanto ele tem na conta para pagar? O Tesouro já liberou o dinheiro, que é o chamado limite de saque. Então ele já pagou 250 e ele tem mais 100 na conta. Então, ele pode pagar a qualquer tempo. Isso aí. Na conta que eu digo, limite de saque é a conta única, não na conta bancária. Quanto que eu vou liberar para ele? Bom, se o limite dele é 400, se ele já pagou 250 e ele tem 100 na conta, 250 mais 100, 350. O limite é 400, eu preciso liberar só 50 para ele, porque os 50, juntando com tudo isso, se ele gastar, ele vai atingir o limite dele de 400. Então, com isso, você controla o que os órgãos podem pagar, né? Com o objetivo de cumprir a meta fiscal. Ok? Então, esse é o terceiro anexo que eu falei, que é o terceiro com a previsão das receitas. Então, aí é para cumprir o artigo 13 da LRF. O artigo 13 da LRF, em 30 dias tem que publicar isso, com metas bimestrais que a LRF manda. Então, está aqui as principais receitas do governo, quais são as metas de arrecadação por bimestre. Esse é um anexo também que eu vejo poucos municípios fazendo. Além desses 3 anexos, de limite de empenho, limite de pagamento e de estimativa aí da questão das receitas, existem programação para o pagamento dos restos a pagar processados, restos a pagar não processados, né? Existe algumas despesas obrigatórias que elas não estão ali nos limites, mas ela está sujeita a um controle de fluxo, ou seja, não é porque é obrigatório que o cara pode pedir o dinheiro todo em janeiro. Ele vai ter um fluxo para pagamento. Né? Obviamente, é exceto pessoal quando você gerar folha. Né? Aí já vai ser alguma coisa mensualizada. Tá? Então, se você pegar o decreto da União, tem vários anexos. Bem, por fim, uma coisa que afeta a programação financeira, e que, confesso para mim, foi um sonho, é essa questão do artigo 68, né? Em que o legislativo tinha mania de pegar, práticas de pegar sobras de duodécimo para fazer um fundo e depois aparecer a moda cheque Faustão, para dizer que está financiando tal despesa, que repassou para o executivo e tudo. Tá? Então, essa emenda constitucional ela vedou a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de duodécimo, tá? Que basicamente é o que as câmaras têm. Tá? E aí, se sobrou, vai ter que restituir ao Tesouro, né? Ou vai diferir. O que é o diferir? Sobrou, pode ser considerado como uma sobra do ano para o outro, a primeira liberação do ano seguinte. Isso é o que a gente chama de diferir. E aí estamos falando de dinheiro livre, né? Se a Câmara terminou 1 milhão no banco e 1 milhão em restos a pagar, não tem dinheiro livre, não tem sobra aí nessa história. Ok? Bom, gente, uma passada geral, era isso que eu queria conversar com vocês, né? Dentro do tempo que foi disponibilizado, deve ter outros compromissos também. E fico com essa frase, mas aberto a perguntas, se alguém tiver. A base de tudo, a essência é o saber. O saber pode te levar ao ter. O saber pode te levar ao poder. Não é desejável que o ter leve ao poder,
mas é inadmissível que o poder te leve ao túmulo. Então, minha amiga Valdir, fica aí à disposição, se alguém tiver alguma pergunta. E Fantástico, Feijó. Você é muito didático. Você consegue trazer a regra para o mundo real e para a gente conseguir visualizar isso dentro da prática. O Zé daqui a pouco vai falar sobre o chat, se tem alguma pergunta, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, Feijó. A primeira delas, no município, dificilmente é possível trabalhar com conta única. Até porque o nosso sistema nem permite isso para município, porque nós temos várias vinculações, geralmente essas contas são contas mesmo, contas gráficas lá, não são apenas contas gráficas, mas são contas de banco. E a outra, paralela a isso, nós também não temos lá, porque a maior parte dos municípios, mas tem aqueles que tem a gestão de orçamento por cotas. Então, isso também não é a realidade da maioria dos municípios. Qual a sua orientação para esses casos? Essa é uma pergunta clássica, né? Mas até que a gente combinou e não combinamos, né? Primeiro, né, no livro lá de tesouraria, eu costumo dizer, né, a gente vai falar de conta única. O primeiro argumento do pessoal de município é assim: eu não posso ter conta única, porque eu tenho que abrir a conta de convênio, eu tenho que abrir a conta do Fundeb, eu tenho que abrir a conta disso. Eu sempre digo assim: beleza, essas são contas que não estão sobre sua gestão fechar ou não essa conta. Agora, separa, tira essas contas, olha para o seu umbigo. Quantas contas existem no município que não são exigidas pelo governo federal e estadual? Normalmente, minha amiga, são dezenas, em alguns casos, centenas. Né? E aí você, tudo bem, pode tipificar, mas tem as contas de suprimento de fundos, regime de adiantamento, também tira essas. Mas você vai ver que tem secretarias com contas movimentando disponibilidades, né? Tira do RPPS da história. Tá? Então você vai ver que tem várias outras contas que não caem nesse critério e que o município mantém. Então, implante uma conta única para o seu mundo, então. Aí Entendi. depois você reclama das outras que você não está, entendeu? Então, eu vejo município que tem 500 contas, 600 contas. E eu vou te dar um exemplo, eu estou vivenciando a implantação do sistema na Prefeitura do Rio. Né? Empresas estatais dependentes como Conlurb tem conta bancária, a PGM tem conta bancária, tudo, e não é o governo federal que obriga ela a ter. Tudo isso poderia estar na conta única. Entendeu? Entendi. E a questão de cotas? De cotas? Quando não, a maior parte dos municípios não trabalha com a questão, com o orçamento em cotas, e muito menos com autonomia também, para os secretários usar aquele teto, salvo exceção, que é da educação e da saúde, que é uma exigência do SUS, que o gestor seja o ordenador de despesa. Fora isso, geralmente o orçamento ele é o único e não trabalha com cotas. Se houver alguma... Não. É interessante que você trabalhe com aí cotas, tem essa questão de você fazer uma limitação. Primeiro, pessoal, o que a gente chama de racionamento de caixa, a limitação de empenho, na nossa cultura virou uma coisa comum. Segura na execução e tal. Primeiro ponto que a gente tem que saber, se a gente for olhar para um paradigma internacional, você fazer racionamento de caixa, você fazer contingenciamento, não é a prática ideal. É uma sequela, é uma reação a um orçamento, muitas vezes, mal feito. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Tá bom, mas a nossa cultura é de orçamento mal feito. Beleza. Então eu preciso de práticas de contingenciamento. Bom, o que eu já experimentei no governo federal? Contingenciamentos dando limites de empenho, por exemplo, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral. Né? Para mim, o melhor, para não impactar a vida do gestor, quando você tem uma execução descentralizada, né? Por que eu digo descentralizada? Se a gente vai falando do município de 5 mil habitantes, que tudo acontece na contabilidade, a contabilidade está executando ali por todo mundo. Não é? Então, você começa a ter essa questão de cotas,
né? Principalmente quando você começa a ter uma execução descentralizada, que cada um toma a sua decisão, né? Então, depende muito do nível, então, de desconcentração da execução. Você permite, então, que os órgãos executem, né? E aí você dá limites para ele. Eu chego ali, eu estou vendo que o Antônio está com a câmera aberta, agradeço aí, é sempre bom ter a gente ver quem é que está na sala, tá? Então, nesse contexto, é importante que a gente veja e diga o seguinte: se ele é descentralizado a execução, dá limite para o ano todo com bom corte, por exemplo. Então, imagina que eu vou controlar você, eu vou controlar o Antônio. Ele tem 1 milhão, eu vou dar 800 mil de dotação para ele, de limite orçamentário, deixo 200 aqui para ver como é que se comporta a arrecadação, mas eu já dou um espaço para ele empenhar a despesa do ano e tudo. Na Prefeitura do Rio, é a conta gota. Todo mês ali, aí tem que dar, aí dá para o cara. Esse controle a conta gota não faz com que permita você ver os compromissos assumidos do ano. Isso não é uma coisa boa, entendeu? Então, o ideal é que você, nas despesas continuadas, aquelas quase obrigatórias, você já faça o empenho para o ano todo. Né? Porque senão, depois você diz, mas eu não tenho orçamento. Sim, a conta de água e de luz vão chegar do mesmo jeito, meu amigo. Né? A empresa que vai mandar a fatura de água e de energia, ela não pergunta se você tem orçamento, não. Ela olha o seu consumo e manda a conta. Né? Portanto, é importante que esses compromissos continuados você vamos dizer assim, já imita o empenho dele. Aí, assim, o município trabalhar ou não trabalhar com cota depende muito, eu volto a dizer, do processo decisório, né? Dentro do sistema de execução orçamentária. Porque, às vezes, o processo decisório é feito também muito ali na mão do gestor máximo, do prefeito, junto com 2, 3, 4 secretários ali, e vão tocando a mão de ferro. Às vezes, não tem controle de nada também. Só é a contabilidade sendo surpreendente. Tem um colega que disse que o prefeito saiu com um cheque na rua, diz assim, não, eu comprei o prédio ali, já passei o cheque e tal. Não tem nem orçamento, não tem nada, como é que você comprou o prédio ali? O que você está fazendo, né? Então, mas as cotas, elas seriam instrumentos de transparência para você fazer o controle da execução. É possível eu trabalhar com cota, mesmo eu sendo um município de 5.000 habitantes, com tudo feito na contabilidade? Seria, eu sou o contador, acerto lá, tem um comitê de programação orçamentária e financeira, eu chego lá com as informações para o Antônio e para a Valdir, assim, não vai ter dinheiro para tudo, a gente precisa limitar aqui, onde é que vai limitar? E aí a contabilidade, nesse caso, é que está implementando as cotas no sistema, né? E ela implementa isso no sistema. Então, não é porque também está tudo centralizado na contabilidade que não pode ter cota, é impossível ter cota. Não, é possível. Apenas a operacionalização, o mão na massa vai ser feito pelo contador. Não vai ser feito por cada órgão lá, né, fazendo sua execução, porque acaba que, no pequeno, o contador empenha, liquida, paga, se brincar, ele audita. Né? Então, ele faz tudo. Então, tem que adaptar a realidade para isso também. Né? Não E sei isso se é uma respondi isso. Sim, é sobre isso. E isso é uma verdade, viu, no mundo real. O contador, ele é o meio de campo, e ele corre e faz o gol, e ele ainda defende também, ele é tudo. Graças a Deus, está conseguindo pulverizar mais, né, essas responsabilidades, com a questão do... Nós temos o sistema Aplique aqui no Tribunal de Contas do nosso estado, que ele fatiou os encaminhamentos das cargas, e isso também trouxe, meio que impulsionou essa responsabilidade ser um pouco rateada entre os setores. Professor, muito obrigada. Agora o Zé Antônio vai passar para o esclarecimento de dúvidas. Nós temos aqui no chat, inclusive eu quero pedir aos participantes, nós estamos nesse momento com 83 pessoas, 83 técnicos participando conosco. Aqueles que tiverem dúvidas podem procurar ali no chat, escrever de forma objetiva. Nós temos aqui várias participações com registro de presença, mas aqui a Daiane Lins, acho que já foi feita até a resposta, professor Feijó, mas ela coloca assim, professor, o senhor falou muito sobre a limitação das contas bancárias para controle do caixa, mas o próprio governo federal solicita a abertura de conta bancária nova para recebimento de recursos. Acho que já foi feita essa resposta. E a Daniane Vitorino, ela pergunta aqui, ela informa, o problema hoje é que a maioria dos softwares não possui essa ferramenta por cotas.
são as duas participações que trazem aqui um detalhamento sobre o assunto. Então, é verdade, tá? Tudo que eu estava falando aí é verdade, no sentido de, a primeira lá, né, que eu estou vendo aqui também no chat. Ah, mas o próprio governo federal solicita a abertura de conta bancária. Para essa resposta, essa questão é clássica. Sim, você não vai conseguir lutar contra isso, né? Você quer receber o dinheiro e o cara está dizendo que só te dá o dinheiro se você abrir a conta, abre a conta, amigo. Não é isso. Mas volto a dizer, antes de você perguntar isso ou falar isso, faz a pesquisa no seu município. Quantas contas bancárias o município tem? E quantas não são exigidas pelo governo federal ou estadual? Te garanto que dá dezenas. Facinho dá dezenas. A Valdir e o Antônio aí têm mais experiência, a Daiana abriu assim, mas garanto que dá dezenas. Se brincar, pode dar centenas, em algum depender do município. Ok? Então, isso é meio escudo. Ah, eu não consigo implantar conta única porque o governo federal não. Implanta conta única nos seus recursos. Vocês terem uma ideia, gente, quando eu estava no governo do estado do Rio, eu cheguei com essa história, gosto muito desse tema de tesouraria, eu cheguei lá na pessoal de tesouraria, e assim, vocês têm conta única? Ah, temos uma conta centralizadora e tal e tal. Quando a gente foi implantar o sistema, o CEAFIC lá, em 2016, aí eu vi que tinha uma conta para separar o dinheiro do Fundeb, para separar o dinheiro do ICMS, para separar, assim, tinham 19 contas na Secretaria de Fazenda, que era só para separar os dinheiros da arrecadação. Não era porque o governo federal mandava, né? Assim, acabei com os 19. Veja. Então, não usa isso aí como escudo. Antes de você reclamar das contas que o governo federal vai, olha para o seu umbigo e vê o teu dever de casa. Quantas contas tem? Quando você acabar com todas, você xinga o governo federal. Você xinga o governo estadual porque você gostaria de ter conta única. Não faz. Mas, assim, eu vejo as pessoas xingando o governo federal, xingando o governo estadual porque não consegue fazer, mas não faz o dela. Né? Então, é importante fazer o seu. Aí a gente começa a conversar. Né? E aí, no livro, eu trago lá a tipificação de contas, de tudo mais. E tudo, certo? Eu me lembro de um secretário de Fazenda do município de São Francisco do Conde, que foi conversar comigo na Bahia, e ele disse assim, passei a tarde toda no banco criando senha das contas bancárias da prefeitura. Inferno. Eram centenas de contas. O município, com 30 mil habitantes, eram centenas. Né? Ele falou, se eu não me engano, algo de 300, 400 contas. Assim, uma coisa, ok? E aí, assim, as ferramentas não têm essa coisa de cotas, pode ser comum mesmo. Por exemplo, o sistema que está na Prefeitura do Rio, que está no Rio, trabalha com essa coisa de cotas. Né? Cotas financeiras, cotas de empenho e tal. Aí, talvez os sistemas também não trabalham porque os municípios não demandam. Né? Então, tem que ter demanda. Como é que você quer controlar a cota? Como é que é isso? Para que o software implemente também. Então, talvez seja um pouco aí o gato, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Do próprio rabo. Não consegue nunca chegar. Perfeito. Muito Os bom. demais são registros aqui, né? Esclarecedor. Então, o pessoal que participou, que está conosco aqui no chat, não temos mais nenhuma pergunta. Eu queria aproveitar aqui também para pedir, se puder tirar a tela, né? Acho que todos já pegaram o contato do professor Feijó, para que a gente possa abrir um mosaico. E aí eu quero pedir, por gentileza, que todos abram a sua câmera para a gente poder fazer o registro. Essa ferramenta agora de live, de podcast, a gente vai estar sempre divulgando, mas a gente precisa registrar para que tenha validade como instrumento de formação também. Então, ao tirar aqui a tela final da apresentação do professor Feijó, nós vamos abrir aqui o mosaico para fazer o registro de tela com todos os participantes. Estamos em 83 agora. Obrigado ao João Bernardo Ferreira, Zeiner Costa, Daniane, Daiane, Raíssa, Genicélia, né, todos que estão conosco. Vamos abrindo as câmeras, por gentileza, para a gente promover essa melhor interação. Valdina, alguma consideração, alguma nova fala? Questionamento Não, que temos no chat aqui. não. Já leu aí os questionamentos, eu já fiz essas perguntas, já está do bom tamanho. Até porque o professor também tem uma agenda bem apertada. Isso. Vamos abrindo as câmeras, por favor, todos do chat,
para que a gente faça o registro. Eu quero pedir à nossa equipe que possa fazer o print com o mosaico aberto, por favor. Vamos sorrir. Eu quero pedir, inclusive, permissão, estão me lembrando aqui, nós pedimos permissão de que todos, porque agora com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, é preciso pedir autorização para fazer o print. Então, por favor, vamos fazer 2 prints. O primeiro é fazendo um joia, autorizando o print da tela, por favor, né? E a LGPD nos pede, nos orienta dessa forma. E agora todo mundo sorrindo, só para a gente registrar aqui a participação de todos, por favor. Muito obrigado. Está sendo feito o print em mosaico. Esse print ficará à disposição da nossa coordenadora Valdina para fazer parte dos anais de registro dessa nossa live. Valdina, eu volto a palavra para você, para as suas considerações, e encerramos com as considerações finais, professor Feijó. Professor, eu devo confessar que eu fico muito, sempre muito emocionada de te ouvir, porque por mais que a gente leia, pratica, sempre tem alguma coisa que passou despercebido, alguma dúvida no passado que é esclarecido, e é fantástica a sua exposição. Você é, de fato, um professor, com uma excelente didática. E seus livros são fantásticos, eu devo confessar que eu tenho todos. Tenho todos os seus livros e os slides também, que são riquíssimos em informação. Muitíssimo obrigada, agradeço a todos os participantes por estar conosco neste momento. E esse programa Momento AMM é isso que a gente deseja, que chegue aos senhores, é esse tipo de informação, essa qualidade de informação com os nossos colegas. E também orienta os senhores, que indica aos senhores que comprem os livros do professor Feijó, porque eles são práticos, eles não são teóricos apenas, ele traz uma linha prática, e isso para nós é uma riqueza. Muito obrigado mais uma vez, professor, muito obrigado, Zé Antônio, pela sua parceria de sempre, e obrigado a todos pela participação, ok, crianças? Para as considerações finais também, professor Considerações lá no... Como? Agora passamos para as considerações finais, professor Feijó. Bom dia. As considerações finais, você está vendo aí, Dayana, William, Renan, o pessoal que está aqui, que o mais importante na vida é você ter amigos, né? Então, você vê as palavras da Valdina, você sabe, fazer amizade é fundamental, porque aí você recebe uns elogios assim. Mas obrigado aí pela oportunidade, obrigado, amiga, pelas palavras aí. E realmente, assim, eu queria só enfatizar nessa temática, que para mim é uma cachaça, essa coisa de gestão financeira. Eu trabalhei no Caixa do Tesouro e na parte de conciliação bancária. Acho que é uma outra temática que eu acho que é carente nos municípios, e às vezes no Estado, é conciliação bancária, por incrível que pareça. A gente está falando que demonstrações contábeis não batem com o que está no banco, né? Veja que isso é para ser básico, certo? Eu encontrei problemas de conciliação bancária no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Dessa informação não bater. Então, e esse livro de AFO, Gestão Financeira, ele tem uma parte lá no final que ele dá dicas práticas mesmo, de parte de conciliação bancária, por exemplo, diferenciar conciliação bancária de conciliação de receita. Não é uma boa prática, por exemplo, você fazer com que o arquivo de arrecadação debite banco diretamente, né? Então, você tem que... E eu brinco sempre, só para dar uma deixa no dia que a gente for falar de conciliação bancária aí, mas, assim, conciliação bancária, Dayana, é orar e conciliar. É todo dia, né? Então, o cara chega e diz, não, mas eu vou fazer no final do mês. Não, amigo. Chegou, concilia o dia anterior. Chegou, encontrou diferença, coloca numa continha lá das diferenças, mas contabiliza a diferença. Não coloca em planilha, não coloca isso, não. Entrou um dinheiro, não sei o que é. Cria uma conta lá, não sei o que é. Pô, banco contra não sei o que é. Está evidenciado, entendeu? Eu não pode deixar de fechar banco. O banco tem que bater contabilidade, tem que ser assim, sagrado isso aí. Tá? A gente tem a oportunidade, o livro trata disso, mostra inclusive alguns lançamentos contábeis básicos de como faz conciliação, né? Implantar uma guia de recolhimento é fundamental para você ter o controle, para não ter ingressos não identificados. O livro pega a experiência que eu ajudei a implantar a GRU na União, liderei o processo, a GRE no Estado e a GRM no município de Niterói, né? Guia de recolhimento da União, do Estado e do município.
Então, são algumas práticas básicas de tesouraria que o livro, a terceira parte, traz com viés prático para o município, com aquela ideia assim, suponha que o Renan chegou na tesouraria e disse assim, não tem experiência. Tá bom, para onde eu vou? Qual é a diretriz? O livro traz essas diretrizes. Então, para mim, foi um sonho escrever esse livro. Desde 2013 eu queria, com Claudiano, escrever, e só realizou o sonho 10 anos depois, em 2023. E Espero que será a vocês... nossa próxima, né, professor? A próxima live nossa vai ser sobre conciliação. Então, a gente solicita que o pessoal da contabilidade, quem trabalha com essa questão de programação financeira e de controle das contas, não falte. Ponha toda a equipe para assistir e acompanhar, porque isso é o dia a dia, né, gente? Isso é o feijão com arroz mesmo. Isso é o coração do problema, porque na hora que der um problema, se quem fecha uma conciliação, fecha o balanço. As outras coisas são ajustes. E esse ano, né, por se tratar de ano eleitoral, né, professor, que nós estamos no final de mandato, se isso não foi feito em anos anteriores, esse ano é obrigatório e indispensável se caso não quiser ter problema. Agora, quem quiser ter problema é só não fazer, né, porque aí vai ter problema sim, e muito. Então, vamos acompanhar esse nosso trabalho aqui com o professor. Vai ser fantástico, ele vai trazer os modos operantes disso e vai contribuir muito com o trabalho dos senhores. Então tá, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estamos juntos aí. E qualquer coisa, é só entrar em contato, amiga. Muito obrigado, Falou, professor Feijó. Muito obrigado ao Bruno Vaz, que todo o tempo assistiu a live trabalhando, ao Zeider também. Esse é o tipo de contador que está ali buscando conhecimento e, ao mesmo tempo, trabalhando no dia a dia. Muito obrigado a Neuci, que está desde o início conosco, Daiane, William Iwasaki, ao Renan, Reginaldo, a Isai, a equipe de Cocalinho, toda a equipe, muito bem, parabéns à equipe de Cocalinho. Todo mundo reuniu aí numa sala, participou da nossa live aqui, da nossa transmissão. Viviane Richard, a Prefeitura de Marcelândia está aqui, o Aldon Leno, a Regina, da Prefeitura de Nova Bandeirantes, Aldeir, ao Emanuel Espota, a Ana Rita, a Letícia, ao Libralão, Vanilza, a Carla Black, já falei aqui do nosso amigo o Milton Santos, Cristiane. Quero agradecer ao pessoal da Prefeitura de Poconé, que está aqui conosco, ao William, ao João Francisco, a Prefeitura de Cocalinho, já falei. Enfim, a todos vocês, nosso muito obrigado. Nós precisamos dessa ponte com vocês, técnicos, para que a gente possa levar a nossa mensagem. Estejam sempre atentos às nossas redes sociais. Nós estamos numa nova gestão, então essa dinâmica pelas redes sociais é muito importante. Ali no nosso site, na MM, vocês vão ter acesso a tudo que acontece aqui na associação em favor do seu município. De repente, não na área de finanças, de contabilidade, mas em áreas importantes e estratégicas aí dos municípios. Mais uma vez, obrigado a Válvula pela oportunidade, pela condução também, ao professor Feijó, a todos vocês que estiveram conosco. Bom trabalho, uma ótima sexta-feira. Semana que vem já é a última semana do ano, né? Todo mundo fechando folha, fechando conta, para chegar março e realmente o ano começar aí com chave de ouro. Um abraço para todos, bom dia e até o nosso próximo encontro.